Olá, estamos de volta e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso especial do horror com o livro O Homem de Giz, da C.J. Tudor. E eu vou falar primeiro a história e depois eu dou o meu parecer. Então vamos lá. Seguinte, no livro a gente vai ter... o núcleo é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. A história é dividida em duas épocas, né, diferente. A primeira é ela é narrada em 1986 e a segunda época é em 2016. Porém, ambas são narradas pelo nosso personagem principal, que é o Ed Adams. E assim, na década de 1980, a gente vai ter então o desenrolar ali da pré-adolescência do Ed e sua gangue. Então a gente vai ter tipo festas de aniversário e acontecimentos de pré-adolescente normais. E inclusive vai ter um acontecimento ali importante que vai inclusive estabelecer uma relação que pra mim é uma das coisas mais interessantes do livro, que é a relação do Ed com o Sr. Halloran, que é um dos personagens misteriosos ali do livro, que é bem interessante a relação dos dois ali, que eu não vou entrar em detalhe porque eu considero um spoiler, então fica aí um suspense para vocês. Mas assim, o que eu quero falar mesmo, que assim, é o foco da história, que é o título inclusive do livro, é O Homem de Giz. O que acontece? Como ele essas coisas de pré-adolescente, eles vão desenvolver um sistema de comunicação entre eles, que são bonequinhos de palito, esses bonequinhos assim, e cada membro da gangue deles ali vai ter uma cor específica para esses bonequinhos. Então, tipo assim, se eu, por exemplo, quero falar alguma coisa com vocês, eu tenho uma cor específica. E aí eu vou lá na porta da casa de vocês, desenho um bonequinho e faço um símbolo relacionado ao parque ou à lanchonete, alguma coisa, ao lugar que eu quero que você me encontre, da minha cor. Então você que está recebendo a mensagem vai saber que é, né, pela cor do giz que eu vou usar. Você vai saber que sou eu que estou deixando a mensagem e você vai saber o lugar que eu quero que me encontre. Então eles começaram a utilizar esse sistema de comunicação. E até então, tudo certo, tudo tranquilo, tava dando super certo e tipo, eles estavam super adorando esse sistema, porque ninguém sabia e era super misterioso, porque tava cheio de bonequinhos de palito pela cidade de giz colorido. E tudo bem. Só que começaram a aparecer bonequinhos de palito de giz branco. E ninguém da gangue possuía a cor branca, né? Tinha vermelho, laranja, verde, amarelo, sei lá. Nenhum membro tinha a cor branca como cor, entendeu? E tudo bem. Só que assim, a única pessoa que estava enxergando aquele bonequinho ali era o Ed. E aquele bonequinho, quando ele enxergava aquele bonequinho, logo em seguida, aconteceu alguma coisa bizarra, alguma coisa meio macabra. O bonequinho estava diretamente associado a uma coisa ruim. Então assim, isso tudo no núcleo de 1986. E aí, enfim, eu não vou falar mais da década de 80. Então assim, na época, né, no núcleo ali de 2016, a gente vai acompanhar então as consequências dos acontecimentos de 1986. Então assim, o que a autora quis construir nesse livro foi justamente assim, uma história, bom, eu acredito que seja isso mesmo, mas foi justamente uma história em que todos os personagens são suspeitos. Principalmente o personagem principal. Sabe quando assim, você
você, leitor, tá lendo a história e você não tem ideia do que tá acontecendo, mas num sentido bom da palavra. Quando você pega a história, você geralmente tem aquele personagem em que você pode confiar, ou aquele personagem, ah não, esse aqui é bonzinho, esse aqui tá acima de qualquer suspeita. Pois é, não é isso que acontece neste livro. Então assim, é uma leitura super interessante, é de uma certa forma bem perturbadora, porque você fica com esse sentimento de desconfiança a todo momento, até porque como ela intercala os capítulos, né, tipo, cada capítulo é uma época diferente, você meio que fica, é tipo um cliffhanger a todo momento. É estranho, assim, sabe? É uma leitura estranha. É estranho esse sentimento, sabe? Assim, incomoda. É uma leitura que incomoda. E é isso, é só isso que eu posso falar da leitura, porque realmente tudo é spoiler. O bom dessa leitura é justamente você acompanhar o desenrolar da história. E é aquilo que eu falei, todos os personagens são estranhos, todos eles são suspeitos. Desconfiem de todos. É a única dica que eu posso dar. Só que assim, eu tenho algumas ressalvas para fazer. Sim, eu vi que tem muita gente aí que tá lendo esse livro e tem muita gente que tá gostando pra caramba. E de novo, o livro é interessante pra caramba, tem muita coisa bacana, só que algumas coisinhas me incomodaram. Porque, igual eu falei, como cada capítulo é uma época diferente, então ele acaba que se torna um pouco previsível, porque à medida que você trabalha um acontecimento importante em uma época, acaba que, tipo, por exemplo, tem uma coisa importante acontecer em 1986. O acontecimento aqui de 2016 acaba que diminui, sabe? Então ela tem que esperar, a autora meio que tem que esperar finalizar o luto aqui de 86 para trabalhar o de 2016. Então ao longo da história você não tem aquele momento, aquele clímax, sabe, assim, tá, você não tem muito isso. Tem sim algumas emoções ao longo da história, mas não tem aquela coisa chocante. Então acaba que é uma leitura bem morna ao longo de toda a história. O final, pra mim, foi um pouco previsível, sabe? Eu achei... Ali um pouco depois da metade do livro eu já imaginava o que seria. Isso pra mim não... Como é que eu vou falar? Ela não diminuiu a história, isso não fez o livro ficar ruim. Mas como eu já tinha meio que descoberto, então, sabe quando você lê já sabendo o que vai acontecer? Isso pra mim é um ponto um pouco negativo. Sei lá, pra mim, sei lá. Então assim, um dos motivos que eu não gosto de ler os livros quando eles estão assim bem no hype, sabe, assim, todo mundo tá lendo, tá todo mundo gostando e meu Deus, tem que ler. Um dos motivos que eu não gosto de fazer isso é justamente esse receio que eu tenho de não gostar, sabe? Eu não sei, eu fico meio assim de ler os livros, então eu gosto de esperar o hype baixar pra ler. Não sei se isso influencia de estar no hype ou não, influencia o meu gosto ou não, mas eu fico com um pouco de receio sim. Sei lá também, às vezes é cisma da minha parte. Mas de todo modo, eu recomendo sim a leitura, é interessante mesmo. Essa coisa do Homem de Giz que ela colocou é bacana pra caramba, é muito bacana, e essa questão dela não aliviar pra nenhum personagem, eu achei bacana, até porque assim, aqui no final a gente vê que ela tem influência de ninguém menos que Stephen King, então é bacana. Esse livro é o livro de estreia dela, então digo que ela foi muito bem sucedida nisso. E é isso.
Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo.